Bom, agora que a gente já viu sobre a valência dentro de cada família da tabela periódica, a gente vai começar a ver os períodos da tabela e começando a dar uma olhadinha na distribuição eletrônica, beleza? Para cada família, ou melhor, para cada período que tem aqui na tabela, eu vou colocar uma camada eletrônica. Como assim? Os elementos que fazem parte do primeiro período só vão ter até a primeira camada. Os elementos do segundo período vão ter até a segunda, do terceiro período, terceira camada de distribuição, quarto período, a quarta camada e finalmente até a sétima camada. E é exatamente por isso que só tem 7 períodos, justamente pelo fato de que só existem 7 camadas de elétrons, certo? E aí, olha só como é uma coisa de correspondência. Se tu pegar um elemento qualquer, suponhamos que seja esse aqui, tu pode dizer muita coisa sobre ele. Tu pode dizer que ele tem 6 elétrons na última camada, ele vai ganhar 2 elétrons para formar o octeto, e sem falar que, como ele está aqui posicionado no quarto período da tabela, ele tem 4 camadas eletrônicas na sua distribuição. Percebeu como é que a gente pode fazer essa leitura? E tem mais. Como é que a gente vê o subnível? Porque a gente já viu cada camada, cada nível. Como é que a gente vê o subnível? Aqui no caso dos elementos representativos, mais uma vez, só entre os elementos representativos. A gente não precisa olhar para os de transição, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Se você fizer a distribuição de cada elemento que tem aqui na família 1A, você vai perceber que todos eles terminam em S1. Então, no caso aqui, 1S1, aqui 2S1, 3S1, 4S1, todos eles terminam em S1. Justamente pelo fato de que ele só tem um elétron na camada de valência, e esse um único elétron vai ser perdido para que eles voltem para a camada anterior. E aí fique tudo ok, fique com essa camada completa, o subnível lá da camada completo, bonitinho. Aqui no caso da família 2 vai acontecer uma coisa muito parecida, só vai até o subnível S2. Então aqui eu tenho 2S2, 3S2, 4S2 e por aí vai. Todos eles têm 2 elétrons, a distribuição na última camada, a distribuição sempre termina em S2, a valência deles é sempre 2+. No caso da família 3A, tu sabe que tem 3 elétrons na última camada. E como é que eu vou organizar isso já sabendo que lá no caso do subnível S, e como é que eu vou organizar isso sabendo que lá no caso do subnível S já está completo, já está com 2 elétrons? Eu passo ele agora para o subnível P. Então, o que é que vai acontecer? Aqui na família 13, a partir dela, eu vou começar a entrar no subnível P, então a distribuição termina em quê? S2P1, juntando tudo dá 3, né? Então aqui vai ser 2S2, 2P1, 3S2, 3P1, 4S2, 4P1 e por aí vai. No caso aqui da família 14, são 4 elétrons, já tenho 2 no subnível S, agora tenho mais 2 no subnível P. E aí consigo perceber essa distribuição aqui também. Eu vou seguindo essa sequência sem nenhum estresse, é muito tranquilo de entender. No caso da família 15, a distribuição termina em P3, família 16, família P4, família 17, o subnível P5 e finalmente na família 18, o subnível P6. Eu acho que está muito tranquilo de entender como é que a gente faz essa relação. E só a partir disso aqui, isso aqui acho que eu diria que é o resumo, o sumo da aula mesmo, a gente já consegue perceber o quê? Para cada família eu vou ter uma valência, certo? Para cada período eu vou ter uma camada eletrônica e ainda dentro de cada família eu vou ter uma quantidade de elétrons na camada de valência e é por conta dessa quantidade de elétrons que eu vou poder determinar a valência para cada família e a distribuição para cada família em relação aos seus subníveis e sempre em relação aos elementos representativos. Eu não olho para a transição, pelo menos não aqui no ensino médio. Acho que deu para entender, né, pessoal? Então, resumindo mais um pouquinho do que a gente falou. A família 1, ela tem a valência 1+, a família 2, valência 2+, a família 3, a valência 3+. Os elementos dessas 3 famílias sempre vão formar cátions. Vocês já viram isso? No caso da família 14, a valência pode ser 4+ ou 4-. E aí, por conta disso, podem formar tanto cátions quanto ânions, os elementos daí. Já no caso das 3 próximas, que são as famílias 15, 16 e 17, a valência da família 15 é 3-, da 16 é 2-, e da 17 é 1-. Por conta disso, os elementos dessas 3 famílias
sempre tendem a formar ânions, tá certo? E no caso da família 18, é aquela família que é neutra, aquela família que é inerte, aquela família que não tem que ganhar nem perder nada. Ela já está estável naturalmente. É aquela família que tem elementos que não formam íons, que são chamados gases nobres. Acho que deu para entender isso sem nenhuma dificuldade, né? Agora vamos falar sobre os metais e os ametais e rapidamente sobre os semimetais. Basicamente, essa linhazinha tracejada que vocês estão vendo aqui é o que separa os metais dos ametais da tabela, certo? Todo esse pedaço que está aqui desse lado, você está acompanhando, certo? Você está vendo, todo esse pedaço aqui corresponde aos metais da tabela. E todo esse restinho aqui que está desse outro lado corresponde aos ametais dentro da tabela. Basicamente é isto. Você já sabe o que são os metais e o que são os ametais. Onde estão, melhor dizendo, a gente vai entrar um pouco mais de profundidade neles daqui a pouco. E os elementos que estão aqui colados, adjacentes nessa linha tracejada. Esses elementos a gente chama de semimetais, alguns deles, não todos, mas são elementos que têm características tanto de metais e tanto de ametais. Eu ainda não falei com detalhes quais são as características dos elementos metálicos e também não falei as características dos elementos que são ametais ou não metais. Vou entrar nisso daqui a pouco, mas já te garanto que esses que estão aqui juntinho, então, por exemplo, o silício, o germânio, o antimônio, o arsênio, não são todos. O alumínio é fortemente metálico. O boro tem um caráter forte de ametal. Então, não são todos, somente alguns desses que estão aqui, tá certo? Tá, só que agora com mais detalhes do que aqui são os metais e os ametais. Já te mostrei onde eles estão. Os metais pegam boa parte da tabela. A grande maioria dos elementos aqui da tabela são metais, certo? Incluindo aqui esse pedacinho dos representativos daqui desse lado e do lado de cá também. Sem falar que todos os elementos de transição são metálicos, todos sem nenhuma exceção. Os ametais são esse restinho aqui dos representativos que tem desse outro lado. Isso aí já falei para vocês, ok. Digo também para você que os átomos de metais tendem a formar cátions. Isso quer dizer que isso acontece sempre, 100% das vezes? Não necessariamente. Mas na grande maioria das vezes existe essa tendência, guarda essa palavra, tendência, a natureza dele, geralmente eles formam cátions, ou seja, eles perdem elétrons. No caso dos ametais, vai ser exatamente o contrário. Os ametais tendem a formar ânions. Os átomos dos elementos dos ametais tendem a ganhar elétrons e assim conseguir formar ânions, certo? Vocês vão perceber que as características típicas dos metais são completamente o contrário das características típicas dos ametais. Então, falando um pouquinho mais sobre isso, eu também te digo que os metais eles têm um ponto de fusão e ebulição muito alto, enquanto os ametais, eles apresentam um ponto de fusão e ebulição muito baixo. Sem falar também que os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade, de corrente elétrica, e os ametais já vão ser o contrário. Eles são péssimos condutores de calor e de eletricidade. Então, você já deve ter percebido que, em relação à fusão e ebulição, para um metal derreter, fundir, sair do sólido para o líquido, ele tem que alcançar uma temperatura muito alta mesmo. Um metal como, por exemplo, o ferro, a temperatura de fusão dele é superior a 1000 graus Celsius. Já no caso, falando de um ametal. Grande parte dos ametais, a gente vai ver isso, são gases. Então, em uma temperatura muitas vezes abaixo de zero é que ele está saindo do sólido para o líquido. Outro caso também que a gente pode perceber é que o que a gente usa para poder construir circuitos elétricos? São fios metálicos, né? Os metais têm essa característica, essa capacidade muito forte de conduzir a eletricidade que os ametais, por sua vez, não vão ter. Então, mais uma coisa que diferencia um do outro. E, finalmente, o último ponto é que os metais são sólidos na temperatura ambiente e os ametais já vão ser líquidos nessa mesma temperatura. Líquidos ou gases. Beleza? Na verdade, o único metal que é líquido é o mercúrio, que é aquele metal que faz parte do termômetro, tá certo? E no caso dos ametais, eles normalmente ou são líquidos ou são gases, como a temperatura de fusão e ebulição dele, de novo,
foi, vai. E o último ponto para poder falar sobre essa diferença básica entre metais e ametais é que os metais geralmente são sólidos à temperatura ambiente, né? Justamente porque eles têm essa temperatura de fusão e ebulição muito alta, e os ametais geralmente, normalmente, são líquidos ou então são gases também nessa temperatura ambiente. Como o ponto de fusão e ebulição deles é muito baixo, às vezes em temperaturas abaixo de zero, eles passam para o estado líquido ou passam para o estado gasoso. Então, na nossa temperatura aqui, ambiente, eles já vão ser gases, já vão estar líquidos nessa temperatura.